Então, pessoal, vamos aos pouquinhos começando. Esse grupo que está aqui é o grupo que vai trabalhar com o nosso congresso hoje. A gente tem aí 2 lives. Vamos tentar fazer em um único momento, porque todo o nosso assunto está articulado de uma forma a gente tentar fazer vocês pensarem junto com a gente um pouco sobre os princípios ético-políticos do currículo cultural. Esse tema importante que, ao longo da semana, várias vezes foi mencionado aí, né? No primeiro dia, no segundo, ontem, então, de forma bastante contundente, nossos colegas, amigos professores, tiveram a paciência de aguardar e de sempre remeter aí as questões e algumas discussões para esse momento da gente discutir os princípios. Então, eu sou o Leonardo, tenho o prazer, a honra de estar aqui com esse grupo, né? Eu sou Jorge, eu sou Marcelo e a Marina. Tá? A gente vai fazer assim, para não ficar em pé aqui atrás e também porque não cabe muita gente na tela, a gente vai aparecendo aos poucos, tá? Então, a gente organizou hoje de forma que a gente vai primeiro apresentar 2 relatos. Vocês podem mandar perguntas a qualquer momento, tá? Que a gente vai estar aqui anotando as questões, mas a professora Marina vai começar apresentando um relato sobre o samba desenvolvido na educação infantil. Aí depois o professor Marcelo vai apresentar um relato sobre o futsal no ensino médio, e a gente vai fazer uma conversa com eles a partir das dúvidas de vocês, curiosidades sobre essas 2 experiências que eles vão apresentar. E aí, logo depois, eu e o professor Jorge vamos aproveitar essa experiência e conversar um pouco mais sobre aspectos relacionados aos princípios do currículo cultural. Tá certo? Então, tudo bem? Podemos começar? Começando. Vamos lá. Agora, com vocês é a Marina. Boa noite, então, para todos e para todas, né? Mais uma noite que a gente está aqui, todos juntos, todas juntas. Meu nome é Marina, eu sou professora de uma escola municipal de educação infantil, aqui da cidade de São Paulo. Eu sou pedagoga, eu não sou professora de educação física, mas já há alguns anos que eu participo aqui do grupo, e aqui na cidade de São Paulo há a característica, a particularidade, e também é algo que a gente defende, que não se tem professores e professoras de educação física atuando na educação infantil. Mas a cultura corporal faz parte do meu fazer lá na escola, e essa experiência, essa tematização que eu vou contar para vocês hoje, aconteceu com as crianças da turma que eu fui regente no ano de 2018. Foi uma experiência com o samba, e para começar, a gente vai fazer um pouquinho diferente hoje. Eu vou passar um vídeo que eu fiz, que tem imagens, vídeos e registros dessa tematização que eu realizei com as crianças na educação infantil. E, em seguida, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Tudo bem? Aí vocês avisem aí se está rolando bem o vídeo, se dá para escutar. A gente testou, mas é sempre bom ter um feedback.
Então, esse vídeo eu produzi, né, no final dessa tematização, tentando resumir, compilar um pouquinho de tudo o que eu fui construindo junto com as crianças, né? Aí agora eu vou tocar em alguns pontos que são principais, que já apareceram no vídeo, mas que falando é diferente, e aí vou mandando perguntas que eu vou respondendo ao longo, tudo bem? Então, a escola que eu trabalho é uma escola municipal de educação infantil que se chama Nelson Mandela e que tem no seu projeto político-pedagógico a questão das relações étnico-raciais e de gênero como algo muito forte, muito presente, que atravessa todas as nossas práticas. Então, na hora de escolher a prática corporal que eu ia tematizar com a minha turma, eu levei isso em consideração, né? Essa história da escola, essa luta. Além disso, eu também levei em consideração que a Nelson Mandela, que fica localizada no bairro do Limão, e muito próximo à Casa Verde, também na Zona Norte de São Paulo, ela é uma escola cercada por escolas de samba, né? A Rosas de Ouro, a Mocidade Alegre, o Perucho, o Império da Casa Verde. E eu ia observando que as famílias das crianças iam buscá-las na escola com as roupas, né? Que faziam referência à escola de samba. E fui observando e mapeando tudo isso, a localização da escola, o nosso projeto político-pedagógico, que a gente estava estudando em horário coletivo de formação com a coordenação. E aí, então, eu escolho o samba como prática a ser tematizada na cultura corporal, que é esse espaço que a gente tem na escola para pensar sobre as práticas. É legal comentar, assim como o Pedro falou ontem, que eu não sou uma exímia sambista, né? Como eu disse, eu não sou professora de educação física, eu não tinha um grande contato com o samba, mas eu me coloquei no lugar de professora, pesquisadora, investigadora, junto com as crianças. Então, a gente partiu nessa investigação e nessa tematização juntos. Eu fui ler, eu comprei livros, eu fui conversar com muitas pessoas que frequentavam esses lugares, né? Para pensar como fazer dar um pontapé inicial desse trabalho. E aí eu perguntei para as crianças no início o que elas sabiam sobre o samba e onde elas costumavam sambar. E elas falavam para mim elas falaram para mim na época, a gente pode sambar na escola de samba, eu vejo que as pessoas sambam no meu prédio, as mulheres vestem pouca roupa para sambar, que elas usavam maquiagem, mas os homens não. Aí teve uma outra criança que falou, não, o homem pode usar maquiagem também se quiser. E eu fui entendendo que significados as crianças iam atribuindo para o samba e como o samba fazia parte do universo que as crianças habitavam para fora da escola e traziam para dentro dela. Em um segundo momento, eu fiz uma vivência, então, coloquei uma playlist de samba de raiz na caixinha de som e falei, a gente vai sambar agora. Né? Então, eu fui fazendo aqueles registros que aparecem no início do vídeo, captando que significados, que gestualidades as crianças faziam quando ouviam uma playlist de samba de raiz. E fui registrando tudo, com foto e com vídeo. E aí, pensando, depois de todo desse mapeamento que eu realizei, eu decidi, então, criar uma contação de histórias a partir de tudo que eu li, do que as crianças trouxeram, do que eu fui identificando. Eu criei uma contação de histórias com fantoche, com tecido, né? Levei as crianças para o gramado da escola e eu fui tentando construir, a partir dessa contação de história, o percurso da história do samba do Brasil, né? Como ele se constituiu na Bahia, narrei um pouquinho do samba carioca, o que foi a pequena África, o contexto social que o samba teve início aqui no Brasil, a mistura dos outros ritmos musicais, a figura da tia Ciata, muito importante no Rio de Janeiro, e a gente foi conversando. E as crianças foram trazendo, minha avó também mora na Bahia, a minha avó mora no Rio de Janeiro, minha tia mora no Rio de Janeiro, só que ela não sabe sambar, e a gente ia conversando sobre todas essas coisas. Eu contei sobre os instrumentos musicais que faziam parte das primeiras rodas de samba, entre eles apareceu o ganzá e o reco-reco, e as crianças me perguntaram o que era aquilo, que elas nunca tinham ouvido falar sobre. Aí eu conversei com a coordenadora pedagógica da escola na época, que faz parte do grupo de maracatu e tinha acesso a esses instrumentos, e a gente fez uma primeira vivência, onde eles puderam tocar o ganzá, tocar o reco-reco.
Fiquei muito forte com aquela fala na cabeça de eles sambam no meu prédio. Então, o samba que as crianças acessavam não era só o samba da escola de samba, era um outro tipo de samba também. Então, convidei o Kleber, que é um sambista, que faz parte de um grupo que chama Descontrole, que toca em rodas de samba em baladas, em bares à noite. E aí ele topou ir conversar com as crianças sobre isso. Então, ele contou o que ele fazia, como ele conheceu o samba, qual que era a relação dele com isso. E as crianças quiseram saber diversas coisas, desde o que ele mais gostava de brincar quando ele era criança, como ele conheceu o samba, qual roupa ele usava para se apresentar à noite, se ele levava a família dele junto, quantas tatuagens ele tinha. E pediram para ele cantar samba, samba, sambolelê. Que lá, quando eu perguntei para as crianças no início o que elas sabiam sobre o samba, foi algo que uma começou a cantar. Ai, Pro, eu conheço aquela música, samba, samba, sambolelê. E a turma toda começou a cantar junto. Né? Então, pediram para o Kleber tocar sambolelê, ele apresentou o cavaquinho, explicou a diferença do cavaquinho para o violão, por que ele fazia parte das rodas de samba, né? Então, foi um momento bem importante em que as crianças puderam conversar com alguém que fazia parte do samba para além do que a gente estava vendo até então. E nessas conversas, eu também fiquei muito na cabeça com aquela fala de um menino que as mulheres usavam pouca roupa para sambar. Né? Isso que ficou muito forte, e ficou, por que elas usam pouca roupa? Será que pode? Será que não pode? E a questão da maquiagem era algo que surgiu muito na fala das crianças. Então, eu fiz algumas projeções na sala multimídia da escola de vários tipos de samba e de várias pessoas que se relacionam com samba de diversas formas. Então, passistas, rodas de samba formadas só por mulheres, rodas de samba formadas só por homens, pessoas se maquiando para o desfile, samba no quintal da casa, samba de roda, e a gente ia parando nessas imagens e conversando um pouquinho sobre as impressões das crianças sobre elas. E mais uma vez aparece essa problemática de que as mulheres usavam pouca roupa, né? E essa questão assim fervilhando entre as crianças. E eu pergunto para elas: qual que é a questão de usar pouca roupa, né? Aonde vocês querem chegar com isso, né? Tentando entender. E aí uma menina falou assim: mas quando a gente vai na praia, a gente também usa pouca roupa, igual as mulheres que a gente viu nas fotos. Só que sem o brilho e a maquiagem, porque é diferente. No desfile, elas colocam brilho e maquiagem. E uma outra menina complementou: igual quando a gente vai ao parque e a Pro deixa a gente tirar a camiseta. Todo mundo fica sem camiseta, que é uma prática que a gente tem na escola, né? Os meninos e meninas que desejam, quando tá calor, eles podem tirar a camiseta para brincar no parque. E tá tudo bem, a gente tá sem roupa, né? Tá sem roupa nenhuma e tá tudo bem. E a gente foi conversando sobre isso, sobre como a gente entendia a configuração dos corpos, se era tudo bem ficar sem roupa, se não era, né? E que a gente tinha que respeitar as pessoas, independente do lugar que elas estavam, com muito ou pouca roupa, né? E levantamos essa problemática. E aconteceu uma coincidência muito feliz, logo em seguida, que a escola ela recebeu um convite para assistir uma peça de teatro que se chamava Bento Batuca. Quando eu olhei a sinopse da peça, eu falei: nossa, tem tudo a ver com o que a gente está falando, né? Que a peça narrava a história de um menino que se chamava Bento, que era uma criança, que tinha vontade de batucar em tudo que ele via pela frente. E ele não conseguia entender muito bem por quê. Então, no teatro, ele vai investigar de onde vem essa vontade de batucar. E aí é um teatro que faz memória a todas as práticas corporais, há muitas práticas corporais afro-brasileiras, então o samba, o maculelê, o frevo, o jongo, né? E ele vai viajando pelo Brasil e conhecendo essas práticas. E as crianças foram assistir. E foi muito interessante, porque elas se reconheciam muito em tudo que a gente estava conversando, né? Tanto que na peça aparecia a figura da tia Ciata, uma mulher vestida de tia Ciata, que era uma mulher que a gente tinha conversado muito com as crianças. E a hora que ela aparece, as crianças falam: tia Ciata, tia Ciata. Então foi muito interessante. Quando a gente retorna para a escola, eu faço uma roda de conversa com as crianças para conversar sobre esse teatro, porque algumas não puderam ir. Nessa conversa, a gente começou, eu pontuei que por muito tempo no Brasil, algumas dessas práticas corporais que a gente assistiu na peça, elas eram proibidas de serem realizadas. E eu perguntei para as crianças se elas sabiam o motivo disso.
Aí algumas falaram, é porque acho que as pessoas não gostavam do barulho que elas faziam, igual o Bento, que batucava em tudo, e as pessoas não gostavam. Aí eu falei, pode ser, é um motivo, mas não gostar de barulho que uma pessoa está fazendo por dançar alguma coisa, por brincar de alguma coisa, por jogar alguma coisa, é motivo suficiente para proibir? Aí eles ficaram, não é. Aí conversa vai, conversa vem. Na época, na escola, chamei Nelson Mandela, a gente estava estudando a vida do Nelson Mandela numa outra parte do projeto da escola, e veio uma menina com essa fala. Eu já sei, era porque eles eram negros, né, as pessoas que sambavam, e aí aconteceu um apartheid igual do Mandela na África do Sul. E essa fala ficou muito forte para mim, então ela estabeleceu uma relação muito interessante. E aí, no meio dessa conversa, a gente conseguiu conversar um pouco sobre racismo, sobre preconceito, que era algo que a gente já vinha tratando com as crianças, mas também estabeleceu uma relação entre o que a gente conversava em outros momentos na escola e com a cultura corporal. Depois desse momento, surgiu a vontade de ir até uma escola de samba para conhecer o funcionamento dela, né? Para conhecer uma escola de samba. Acabou não dando certo isso, mas a gente conseguiu que a bateria Mirim da Rosas de Ouro viesse até a escola em outro momento festivo que a gente estava realizando. Então, foi muito interessante que as crianças puderam olhar, ver, experimentar, viver tudo aquilo que a gente estava conversando com representantes da Rosa, que era uma escola que a gente tinha conversado. E outra situação bem legal é que no ano anterior as crianças tinham tido algumas oficinas de samba de umbigada, né? O samba de roda do Recôncavo Baiano. Elas levantaram isso para mim, porque as turmas são multisseriadas, a gente mistura as idades. Então, tinham crianças que já estudaram na escola no ano anterior com crianças novas. E elas comentaram isso. Eu falei, legal, vou trazer. Né? Também tinha trazido nas imagens. Então, a gente foi entender um pouco da gestualidade, assistimos vídeos, entrevistas de mulheres e homens do Recôncavo Baiano contando da experiência deles com samba de umbigada. A escola tinha as saias no modelo Três Marias, né? Que é aquele modelo que aparece no vídeo. Então, a gente foi colocar essas saias, foi pegar esses instrumentos e foi vivenciar esse samba. Né? Essa roda foi se transformando ao longo do tempo. Então, no início, as meninas ficaram muito com a saia, os meninos muito com os instrumentos. Aos poucos, a gente percebia meninas sem saias e com instrumentos, meninas com saias e instrumentos, meninos pegando gravetos e meninas pegando gravetos para usar os instrumentos também. Então, essa roda foi ressignificando e a gente foi atribuindo o nosso jeito, né, o jeito da nossa turma para aquele samba. Enfim, acho que e também as crianças fizeram faziam muitos desenhos, né, de tudo que a gente vivia, elas me mostravam de forma espontânea, ou eu cheguei a propor alguns momentos de registro em que elas puderam expressar o que elas estavam vivenciando com o estudo do samba também, na linguagem do desenho. Eu percebia que as crianças, elas pediam para eu colocar a minha caixinha de som com um samba para elas fazerem roda no parque, pediam para pegar a saia a todo momento. Então, eu percebia que muitas crianças viravam os lixos da sala de ponta cabeça para batucar, né? Então o samba passou a transitar e invadir muitos momentos que a gente viveu na escola juntos, né? Acho que é isso. Temos alguma questão, alguma coisa? Bom, enquanto o pessoal vai pensando as questões aí para a Marina, pode escrever para a gente, o Marcelo já vai começar a fazer o relato dele, tá? E depois a Marina volta e os dois falam junto aí, respondem junto as questões, tudo bem? Tudo bem, por enquanto, muito obrigada. Até já. Manda as questões aí, tá, pessoal? Vai escrevendo que a gente está selecionando aqui. Marcelão. Vamos lá. Você já quer começar compartilhando o slide? Já. Ok, já. É só ir mudando aqui. Opa, joia. Boa noite, gente. Tudo bem? Só sucesso com vocês. Prazer, meu nome é Marcelo, sou professor de Educação Física na ETECs. E eu vou apresentar aqui o relato de futsal que foi produzido na ETEC José Rocha Mendes, aqui na cidade de São Paulo, na Zona Leste.
Bom, para quem não conhece, as ETECs são escolas técnicas estaduais que são do Centro Paula Souza, aqui em São Paulo, né, no estado de São Paulo. Essa escola, ela fica na zona leste, aqui da cidade de São Paulo, bem próximo ali às avenidas, né, Anhanha-Melo e próximo ao metrô Vila Prudente. Nós temos aqui uma questão que chama-se Plano Plurianual de Gestão, é um documento que as ETECs produzem, cada uma, né, na sua unidade escolar, e dentro desse PPG, né, que é o Plano Plurianual de Gestão, tem o PPP, que é o Projeto Político Pedagógico da Escola. Então, esses documentos precisam ter essas relações para a gente entender outras coisas. Existe um grupo de formulação e análise curricular dentro do próprio Centro Paula Souza que manda um documento que chama plano de curso. Nesse plano de curso tem alguns temas a serem trabalhados durante o ano nas aulas de educação física e os outros componentes curriculares também. A partir deste plano de curso, da leitura do PPG e do PPP, a gente produz um outro documento que chama plano de trabalho docente. Tá? Bom, lá nesta escola, né, na ETEC José Rocha Mendes, existem 4 cursos na modalidade que eles chamam de ETIM, Ensino Médio Integrado ao Técnico. Eles ficam o dia inteiro na escola, né? Então, eles têm aula do núcleo, chamado núcleo comum, e dos componentes curriculares da parte técnica. No Rocha Mendes tem 4 cursos: modelagem do vestuário, comunicação visual, administração e o curso de eletrônica. E esse trabalho foi feito com este curso de eletrônica com o primeiro ano, no ano de 2017. A partir da leitura do PPP e do plano de curso, eu coloquei, né, todos os temas, né, que são chamados temas, na lousa, para poder identificar, ali num primeiro momento, quais eram as práticas que eles tinham mais a proximidade dentro do seu núcleo ou do seu espaço cultural. Então, eu fui fazendo esse registro em lousa, a gente foi colocando algumas práticas corporais para poder identificar ali algumas situações iniciais para poder ter a decisão de que prática corporal nós ia ter a tematização ali com aquele grupo. Então, vocês podem ver nas 2 fotos, né, que a gente colocou lá e a gente foi identificando esses quadrados, né, esse X, né, e outros pontos, foram dessa questão de tentar entender quais são as práticas, ou eram as práticas, né, realizadas ali por aquela turma. Bom, após isso, eu solicitei aos grupos, né, nesse momento eu estava trabalhando com um grupo, e esses grupos foram convidados aí a produzir, né, as práticas, as vivências que eles conheciam naquele momento, que poderiam ser no prédio, numa quadra, num clube, na rua ou na própria escola, no período do Fundamental 2 deles, né? Então, o primeiro grupo começou com essa vivência do jogo artilheiro. Eles começaram e cada grupo ia para a quadra e dividia. Eles que organizavam todo esse processo da aula. Então, eles dividiam as equipes para poder fazer esse jogo do artilheiro. E no meio desse jogo do artilheiro, eles perceberam aí em algum momento que ficavam muitas pessoas fora desse jogo e o tempo também não estava sendo legal porque ficavam pessoas saindo da quadra e etc. Então, eles começaram a ter outras ideias, colocarem mais pessoas ali para poder jogar, para poder ter uma outra dinâmica naquele momento. Depois disso, veio o grupo do jogo 21. Esse jogo 21 foram divididos em 2 grandes blocos, né, 2 grandes círculos, um de cada lado da quadra, e ele consiste em dar 21 toques. Quem desse o 21º toque virava o bobinho ali naquele momento. E eles perceberam que neste jogo, algumas pessoas não estavam conseguindo pegar essa bola como bobinho ou bobinha, né? E aí eles começaram a mudar, criarem, né, ali outras regras para poder ficar numa outra dinâmica. Aí se estendeu um pouquinho esse jogo. Tá?
Teve também a vivência do chute nas blusas, que eles colocavam as blusas no travessão, e essa bola, né, precisava pegar ali nessa blusa, ou nessas blusas que estavam lá, e aí eles iam trocando essa pontuação. Então, eles iam testando essa questão aí. Ora, eles tentaram antes com, né, bambolês, mas não foi tão legal naquele momento para eles, e aí eles começaram a colocar as blusas ali para colocar uma outra questão ali, uma outra pontuação, e aí começaram também, né, a colocar que a trave e o travessão também valiam alguns outros pontos, né? Depois veio o grupo com essa questão fora da área. Foi interessante esse momento porque nesta regra, para este grupo, não valia chutar dentro da área para poder fazer o gol. Todos os chutes precisariam ser fora da área, não podia ser o chute dentro da área. Aí começou um jogo com bastante gente, né? Tinha mais ou menos 12 contra 12 ali, e aí foi diminuindo porque eles também foram vendo que havia uma confusão generalizada ali no meio da quadra e no meio do jogo, e o que ficava muito difícil ali é a questão de fazer, né, o gol. Então foi diminuindo aos poucos até que eles produziram ali uma prática parecida com o futsal, mas eles foram, né, sempre modificando essas regras aí nessa prática aí. E teve um grupo que também colocou, né, misturou um pouco de segurar a bola com as mãos dentro do jogo do futsal. Então, também começou com um número significativo para cada time, e fora da área, valia os passes com a mão e também com os pés. Só não valia que essa bola ficasse quicando muito tempo. Então, alguns deles ficavam, né, como árbitros ali para poder fazer, né, toda a fiscalização ali daquele momento. E depois eles foram modificando também até surgir 2 times ali com um número bem menor. Um aluno, neste momento, deste grupo, né, acabou se posicionando, passando à minha frente, falando, poxa, professor, futsal não é com a mão, né? Não tem futsal com a mão, eu nunca vi isso na minha vida. Então, nesse momento, eu fiz o registro, não respondi naquele momento, e deixei que a aula desse continuidade ali naquele momento. Outra situação que eles colocaram, também como foi difícil, né, fazer o gol, né, que eles queriam fazer de qualquer jeito, fora da área. Eles também relataram essa dificuldade de poder fazer o gol fora da área a partir das regras que os grupos colocaram ali. No meio dessas apresentações, há sábados letivos, né, nas escolas aqui, e eu fui convidado para ficar com esta série, né, esta turma de primeira eletrônica lá na ITEC. Foi um sábado e eles pediram para abrir a quadra para fazer o jogo deles, né? E eu fiquei ali só acompanhando essa turma. Dentro dessa prática, em algum momento, né, um determinado aluno levou um pontapé de um outro aluno, né? Foi uma falta um pouco grave ali, ele acabou machucando um pouquinho também na hora o cotovelo, e vieram várias reclamações ali naquele momento, mas o jogo continuou e esse aluno veio falar comigo, conversar comigo, falou que estava tudo bem, eles eram amigos, né, uma série de coisas ali, e a gente percebeu que não estava tão grave e ele mora ali naquela região, né, e a gente acabou ligando para a mãe, enfim, mas aquilo ficou na minha cabeça naquele momento, e naquele exato momento a gente colocou essa questão também. Eu fiquei pensando muito em problematizar a questão da violência dentro do futsal, ou dentro do futebol, né? Na aula seguinte, na semana seguinte, eu coloquei a palavra violência no meio do quadro para a gente poder discutir essa questão da violência a partir do que houve e o que eles tinham para falar sobre a violência. Então, eles, como está aí na lousa, né, eles começaram a colocar coisas como lealdade, as diferenças, né, as rivalidades, começaram a levantar uma série de questões ali
que eles foram produzindo esses rabiscos que estão aí na lousa, né, para a gente poder conversar. Resumindo toda essa questão, nós chegamos a umas ideias ali naquele momento, naquela aula, né, que a violência, ela, pelo menos na visão deles ali, né, que a gente foi conversando, ela é externa e acaba influenciando esta prática corporal de alguma forma, não só na questão deles assistirem jogos de campeonatos, enfim, etc., os que passam na TV, mas também nas práticas na rua, na várzea, né, ou até mesmo na escola, como foi gerada naquele momento lá. Então, a gente discutiu bastante sobre isso, os grupos se posicionaram, e eu fui, né, produzindo os registros a partir das falas e fui também incentivando o pensamento sobre essa questão. Estou indo muito rápido, Léo. Tá, tranquilo? Esse daqui é um formato de registro que eu utilizei bastante com eles, né? A produção de registros textuais ali naquele momento, em grupos, individualmente, dupla, trio, enfim, o que dava ali para fazer. E eles escrevem bastante sobre as problematizações que a gente está produzindo ali naquele momento para poder discutir, abrir para os outros grupos também, para poder ter um debate mais ali dentro da sala de aula. Esse é um outro registro dos alunos e das alunas, né, conversando e entre os grupos, e também vinham, perguntavam certas coisas, a gente ia debatendo ao longo dessas aulas. Após essas conversas, né, dentro da sala de aula, nós decidimos sobre dar uma outra olhada para a aula. Então, eu dividi os grupos também para a gente pesquisar como seria as regras oficiais, ou ditas oficiais, né, do futsal. Então, a gente separou os grupos e cada um, né, ficou com uma parte do regulamento do futsal, e assim a gente deu outra continuidade para essa turma, né? E aí a gente foi para as práticas mesmo, oficiais, né, do futsal. Então, dei um pouco dos fundamentos, a gente foi fazendo nessas práticas de fundamento, depois a gente foi fazendo também as práticas de defesa e ataque, para eles também sentirem, né, essa decisão foi interessante nesse momento, para eles sentirem também como é essa questão de saber o sistema de defesa, sistema de ataque, fundamento e tudo que tem dentro do futsal. Após essas aulas práticas, né, sobre o futsal, alguns grupos começaram, né, as apresentações, e a gente foi também discutindo e sempre relembrando, né, o que foi feito tanto na aula prática e outras questões aí sobre o futsal. Esse aqui são alguns registros que nós fizemos na aula, nas apresentações. Muito obrigado, e estou à disposição, junto com a Marina, aqui para responder algumas questões sobre a apresentação. Então, vamos lá. Durante a apresentação do Marcelo, apareceram algumas questões, e aí eu vou respondendo. Quem quiser continuar interagindo, estamos aí. Então, o Lauro, ele fez a seguinte pergunta: quais foram as principais dificuldades que eu encontrei durante a tematização do samba com as crianças? Eu não sei se eu colocaria essa palavra dificuldade, assim, mas os grandes desafios para mim, acho que o grande desafio foi me colocar nesse lugar de investigar isso junto com as crianças, sendo que o samba não era muito familiar a mim. Acho que esse foi o primeiro grande desafio. E que eu fui conseguindo lidar com ele ao longo da tematização, pensando que eu estava realmente construindo isso junto com as crianças, e a partir de todas as pesquisas e investigações que eu fui fazendo. Então, acho que eu colocaria esse como um grande desafio.
A Tatiane perguntou se esse projeto pode ser adaptado para o ensino médio. No currículo cultural, a gente não fala em adaptação, né? Não faz parte, adaptação não é uma palavra do currículo cultural. Agora, o samba pode ser tematizado no ensino médio? Pode. O samba pode ser tematizado na educação de jovens e adultos? Pode. O samba pode ser tematizado no 5º ano? Pode. Vai ser a mesma coisa? Nunca. Se eu for tematizar o samba de novo esse ano com a minha turma de educação infantil de 4 e 5 anos do ano de 2020, não vai ser a mesma coisa, porque a tematização é construída com os estudantes daquela turma. Então, é a partir do que eles vão trazendo, a partir do que eles vão falando, que esse caminho vai sendo construído. Então, nunca será o mesmo. Então, não é possível adaptar isso para o ensino médio. Agora, é possível tematizar o samba no ensino médio? Sim. E vai tomar um caminho, um corpo, um formato, uma trajetória, uma experiência totalmente diferente. E o Rick, ele perguntou quais foram os principais marcadores sociais do trabalho. Né? Então, acho que durante esse trabalho, a questão de gênero e a questão de raça e etnia foram os principais marcadores sociais que a gente problematizou. Né? Então, quando os meninos e as meninas questionam a questão da pouca roupa, qual que é o lugar dessa mulher e desse homem que sambam, quando a gente discute sobre o racismo, sobre o samba e as práticas corporais afro-brasileiras serem práticas à margem na nossa sociedade por muito tempo, né? Com certeza, esses foram os grandes marcadores sociais que aparecem na tematização, tanto por conta da própria escolha da prática, né? Escolher o samba por si só já é uma opção que em algum momento a gente teria que falar sobre a questão da negritude, sobre a questão desse grupo social que samba, né, no Brasil, e também a questão de gênero que foi aparecendo a partir da fala das crianças e do que nós fomos construindo juntos, né? Chegou mais uma para você. Qual que é? Marina, gostaria de saber se houve resistência dos meninos ao participarem das atividades que envolvia a dança. Eu vou repetir, não sei se deu para escutar direitinho, qual que é o nome da pessoa? José, né? José Alves. O José Alves, ele perguntou se teve resistência por parte dos meninos de participar, já que envolvia a dança. Naquelas primeiras imagens que aparecem no vídeo, todas as crianças sambaram juntas, assim. A primeiro momento que teve um pouco de resistência foi na questão do samba de umbigada, né? Tiveram alguns meninos que falaram que não queriam participar da roda. E como o Pedro comentou ontem, os outros colegas comentaram nos outros dias, isso não é uma questão, eles participaram de outra forma. Então, esse menino que não quis dançar, ele quis tocar instrumento, então ele participou, né? Tocando os instrumentos na roda, inclusive uma participação muito relevante. Teve criança que só quis fotografar, teve criança que só quis assistir, e isso foi se transformando muito. No primeiro momento, aquele que resistiu, no segundo momento dançou, no primeiro momento aquele que dançou não quis dançar, e a gente lida com isso de uma maneira tranquila, assim, cada um vai ocupar esse momento da vivência de alguma forma. Assim como teve um menino que quis colocar a saia e dançar com as meninas no primeiro momento, depois abandonou a saia, nunca mais quis usar. Então, vai acontecendo muito esse movimento de ressignificação ao longo das vivências e tudo que a gente vai construindo. Tem mais alguma coisa? Por enquanto, não. Por enquanto, não. Agora, mas podem mandar mais questões para a Marina se surgir alguma dúvida. Bom, vamos lá para a pergunta da Jaqueline. Jaqueline, este curso de técnico em organização, esse curso de ETIM, de eletrônica, tem muitos meninos, mas nesta sala nós tínhamos 4 meninas. Dessas 4, as 3 participaram. E muito, né? A participação delas foi bem interessante, porque em todas as aulas elas participaram. É uma característica do curso de eletrônica, né? Ter muito mais meninos do que meninas, mas as meninas estão ali presentes, né? Inclusive, né, essa turma se formou ano passado. E bem participativas, elas, né, não teve problema nenhum em relação a isso, na sua pergunta. Já do professor Ivan Santos,
os registros, eles, naquele momento, o que eu tinha em mãos era o tablet, né, para poder filmar alguma coisa, tirar foto, e nessas filmagens eu também falava. Então, eu ia filmando, às vezes surgiam algumas coisas na aula, né, de pergunta ou de fala, como foi feito também esse aluno quando falou, pô, professor, não tem futebol com a mão, não existe, né? Foi nesse registro, né, com o tablet nesse momento, ou com o celular, não vou me recordar agora, mas eu estava filmando, e aí eu coloquei nessa filmagem e depois eu fiquei assistindo para poder anotar e colocar, né, em debate lá. Tá bom? Chegou mais uma, Marcelo. Oi. Como foram intercalados esses momentos de prática e teoria na vivência? Quem? O Rick. Olá, Rick, tudo bem? Beleza aí? Bom, a gente começou no primeiro momento com essa questão de saber, né, como essas práticas foram dentro da vida desses alunos, dessas alunas, e eu já coloquei logo na semana seguinte, eles enquadram para a gente poder entender como essas práticas funcionavam com eles na rua, no campo, ou em outros locais que eles brincavam ou jogavam, né? Então, a gente já foi colocando desta forma. Quando veio a questão da violência, aí a gente foi debater isso em sala de aula. Então, a gente debateu, acho que por 2 ou 3 semanas essa questão, a gente foi conversando muito sobre isso. Aí, depois que a gente se organizou para essas pesquisas sobre as regras, as chamadas regras oficiais, né, do futsal, e aí eu fui para as práticas de fundamento, técnicas de defesa e ataque, enfim. Né, e depois a gente marcou as datas para as apresentações naquele momento para finalizar aquele trabalho. É isso.